Como aumentar o lucro da sua empresa? Essa é a resposta que todo mundo quer ter. Existem algumas maneiras de se fazer isso e eu vou mostrar para vocês qual é a primeira tentativa que vocês têm que fazer para poder aumentar o lucro do negócio de vocês. A maioria dos empresários pensam em vender mais. Vamos vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais. Nada de errado com isso, pelo contrário. Todo mundo precisa sim buscar vender mais. E vender mais é uma forma de aumentar o lucro da sua empresa. Mas nem sempre é a mais eficaz. O que eu chamo de uma maneira eficaz? É aquela que você imprime menos esforço e te gera um maior resultado. Quanto menor o esforço e maior o resultado, maior a eficácia daquela ação. Uma outra forma, então, de nós aumentarmos o lucro, de forma que não dependa de aumentar as vendas, e sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vender mais, você depende do mercado, você depende do cliente, você depende de toda uma conjuntura externa à sua empresa. E aí a gente tem uma outra forma de aumentar o lucro da empresa, que não depende tanto de fatores externos, depende muito mais da sua habilidade, da sua capacidade no momento dessa ação, que é a redução de custos. E o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, gente, vocês precisam entender, vocês montaram a empresa para ganhar dinheiro, para ter lucro. Existe uma coisa que é oposta ao lucro da empresa, que são os custos. Muitas pessoas falam o oposto de lucro é o prejuízo, tem razão. Mas uma coisa que vai contra o lucro da empresa são os custos. R$1 a mais de custo é R$1 a menos de lucro. R$1 a menos de custo é R$1 a mais de lucro. Então muitas vezes é mais fácil a gente ir para a redução dos custos para aumentar o lucro da empresa, ok? Então olha só por onde que eu devo começar e o efeito que uma redução de custos pode gerar no resultado da empresa. Me acompanha aqui nesse raciocínio. Bom, Léo, beleza. Por qual custo, então, eu devo começar, já que eu vou reduzir custos? Você sempre começa pelos maiores custos da sua empresa. Por quê? Imagine que você tem uma conta de luz que é de R$100. Aí você vai lá, faz um esforço tremendo para reduzir a sua energia, chama todo mundo, apaga a luz da sua empresa em determinados horários, não liga o ar-condicionado, enfim, e reduz pela metade a energia, que é uma coisa difícil. Você conseguiu reduzir R$50. Você aumentou o seu lucro em R$50. Agora imagine a seguinte situação, me acompanha aqui, olha só, eu tenho uma empresa que fatura 100, por exemplo, tá? Os custos dessa empresa são de 40 e ela tem um custo com fornecedor de 50. Qual vai ser o lucro dessa empresa? Eu tenho de fornecedor 50, mais custos de 40, eu tenho 90 de custos, menos 100, eu tenho um lucro de R$10, 10%. Bom, aí você foi lá, todo empresário muitas vezes compra de maneira errada. O que é comprar de maneira errada? Não faz muitos orçamentos, compra na pressa, não negocia os melhores preços, porque tem muita atividade, muita atribuição, não se preparou para o momento da compra e etc. Aí vamos lá, vamos supor que você tem lá uma outra situação. Você foi lá e vendeu 100, tem os 40 de custos, e por um deslize no momento da compra, você foi lá e aumentou o custo com o fornecedor em 4%, tá? Então você saiu daqui para cá, ó, e botou aqui mais 4%. Então 50 mais 4% vai para R$52. Olha só o que aconteceu com essa empresa agora. 40 mais 52, 92, menos 100, R$8, 8 de lucro que ela teve. Ela diminuiu o lucro dela aqui, ó, em 20%. Aqui foi para 8%, ou seja, 2 pontos percentuais em 10, R$2,10 são 20% a menos de lucro. Ela diminuiu o lucro em 20%, aumentando apenas 4% no seu fornecedor. E o efeito contrário é o mesmo. Se eu vou lá, faturo 100, tenho 40 de custos. E aí eu fui, negociei melhor com meus fornecedores, fiz mais orçamento, busquei novos fornecedores, falei, fornecedor, não, meu amigo, por esse preço eu não pago, me dá um desconto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o seu cliente está negociando com você, aí ele chega assim, pô, me dá mais um desconto, senão eu não levo. Você deixa de dar o desconto para ele? Não deixa, você acaba dando um desconto a mais. Você sabia que você também é cliente? Você é cliente do seu fornecedor. Então vista a camisa de cliente neste momento. Peça desconto, negocie, fala, não pago por esse valor, me dá um desconto, senão eu vou buscar outros fornecedores e etc. Se você fizer isso, você vai lá e vamos supor que você consiga 4% de desconto, apenas.
Estou falando só 4% de desconto, não estou falando de um desconto extremamente elevado, não. Então você conseguiu aqui, ó, 4% de desconto. Então, em vez de você pagar 50%, você vai pagar aqui agora, daqui para cá, ó, esses 4%, você vai pagar 48, ok? 48 mais 40, 88, menos 100, R$12 de lucro. Você aumentou daqui para cá em mais 20% o seu lucro. Você ficou 20% mais rico, reduzindo apenas 4% dos seus custos, nesse caso aqui com o fornecedor. Então, antes de pensar de ir para o mercado, isso aqui está muito mais no seu controle do que vender mais muitas vezes. Então, antes de pensar em ir para o mercado vender mais, olhe internamente a sua empresa. Veja se você tem custos elevados e reduza os custos ao máximo sem perder qualidade. E custos desnecessários você não tem que reduzir, você tem que exterminar da sua empresa. Pense nisso, tenha esse tipo de atitude, comece a odiar custo, que o seu lucro vai aumentar. E aí, gostou desse conteúdo? Então clique no link que está aqui na descrição desse vídeo que eu separei uma aula completa para você se aprofundar ainda mais.